Se a sua cabeça fosse um computador, tenho certeza que ela ia estar mais ou menos assim. 47 abas abertas, pelo menos 2 travadas e uma saindo uma música que você nem sabe de onde veio. Acertei. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de organizar tudo isso? Simplesmente com papel e caneta. E não, eu não tô falando de fazer listinha de tarefa, que eu na verdade amo, mas não é sobre isso. Eu tô falando de literalmente reprogramar o seu cérebro. Tá, sabe o que é mais bizarro? Alguns cientistas descobriram que simplesmente escrever sobre as nossas experiências, e pode ser por alguns minutos assim durante o dia, isso pode aumentar as nossas notas de escola, nossa pressão arterial e até melhorar a resposta imunológica. Parece mágica, né? Mas não, é ciência. E se você tá pensando assim como eu pensava, que tá, como que colocar meus problemas no papel vai resolver alguma coisa? Você não tá sozinho não, tá? Eu também realmente achava isso. Até eu ficar, assim, completamente apaixonada pelo journal. Então vamos entender como que isso funciona? Quando alguma coisa incomoda a gente, o que a gente faz normalmente, né? A gente evita a todo custo pensar nisso. Ou a gente acaba remoendo aquilo infinitamente na nossa mente. Então é um ou é outro, né? Ou a gente vai pro TikTok, ou a gente fica num joguinho, e a gente quer realmente se livrar daquele sentimento, né? É como se o nosso cérebro ele tivesse tipo um firewall, só que natural. Se eu não posso resolver, não tem por que eu pensar nisso. E faz sentido, né? Por que gastar mais energia em alguma coisa que parece não ter solução nenhuma ou que parece te corroer demais e que não tem como resolver? E ó, não me confunda aqui, porque existe uma grande diferença entre remoer algo e analisar algo. A diferença central está em como que você vai fazer essa análise. Ou seja, quando você fica só pensando naquela coisa que aconteceu, você está dentro daquela situação. É como se o cérebro ele não conseguisse diferenciar o que está acontecendo agora do que você está imaginando. Lembra quando você, sei lá, aconteceu alguma coisa super estressante, seja uma conversa difícil que você teve que ter ou teve, e aí depois você fica repassando aquilo na sua mente, o seu coração acelera, você fica mal, você começa a ficar com a boca seca. É como se você realmente estivesse dentro daquela situação de novo, e aí você fica preso nela. Agora, algo completamente diferente acontece quando você começa a externalizar isso em palavras. Então, a partir do momento que você coloca isso em palavras, coloca isso para fora em palavras, você consegue ver um pouco mais de cima da situação, sabe? E aí você consegue se analisar melhor. Mas aqui que tá o plot twist. Quando você escreve algo que te incomoda, você ativa essas emoções de uma forma diferente. É como se fosse uma versão diet, uma versão light da versão original. Você até sente o desconforto, não vou dizer que você não vai sentir desconforto nenhum. Você sente, mas ele é em menor escala, é tipo muito menor a escala. E aí você consegue realmente analisar aquilo, trazer a razão para aquilo, não se deixar se apossar, né, acho que é assim que fala, né, se apossar dos sentimentos. Ao invés de você estar remoendo, ou seja, só revivendo aquilo e revivendo e se fazendo mal, você começa a analisar de fato o que estava acontecendo. E é exatamente isso que faz toda a diferença. É como uma espécie de terapia da exposição, onde você vai aprendendo a tolerar o desconforto, sabe? Só que em pequenas doses. De uma forma com que você realmente consiga processar aquilo que você passou ou aquilo que aconteceu com você. Bom, muito prazer, meu nome é Adma e por aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e produtividade, mas de uma forma bem mais real e aplicável. Já me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas voltando, a parte mais fascinante é como tudo isso que eu tô falando muda a forma como você conta a sua própria história. Cara, isso aqui é assim, o plus a mais desse vídeo. Os pesquisadores, eles descobriram outra coisa incrível usando as análises dos journal. As pessoas literalmente mudam a forma de como elas falam com elas mesmas. Em geral, no início, as pessoas começam a escrever assim: eles não gostam de mim, ninguém me entende. É como se o mundo realmente estivesse contra você. Porque é a primeira fase mesmo, né, da gente se comportar, até como criança, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, senão o vídeo vai ficar gigante, mas é natural isso, sabe? É a nossa forma de se defender no lugar onde a gente está. Mas a primeira fase
Começa assim geralmente, segundo as pesquisas. Mas conforme a pessoa vai escrevendo, acontece alguma coisa que é tipo mágico. As mesmas pessoas começam a escrever assim. Às vezes eu não me comporto respeitosamente, talvez isso aqui já não me toque tanto quanto antes, ou talvez eu pudesse agir de uma forma diferente. Então não é que transforma numa culpabilização de si. Não é que antes a culpa era dos outros e agora a culpa é de si. Mas é que há um equilíbrio dessas coisas. Você consegue analisar de uma forma mais racional o que está acontecendo. Então, ao invés de você usar só, eles estão me ferindo, eles são errados, eles, você também passa a se incluir como um sujeito, como um indivíduo da sociedade. É assim, né? Saindo do floreio das palavras, você começa a se enxergar. É como se o seu cérebro tivesse construído uma narrativa mais equilibrada e realista. É quase como assistir um filme pela segunda vez. Vocês estão vendo aqui atrás, né? São vários quadros de filmes que eu e meu noivo a gente assiste e reassiste várias vezes. Então é como realmente você estivesse assistindo um vídeo pela segunda vez. Na primeira vez, geralmente, o que acontece? Você assiste, normal, mas você tá tão imerso na história que você perde vários detalhes. Tipo, quando você revê o filme, você começa a notar coisas que estavam ali o tempo todo, sabe? As pistas sutis, as conexões entre as cenas, até mesmo, sei lá, o significado de umas conversas no filme que antes não tinha importância nenhuma, mas que você sacou ali, ó, de uma palavra ou outra, você já fala, é porque tal coisa vai acontecer depois, então isso aqui já estava na minha cara o tempo todo e eu não vi. Então, assim, é muito legal, por isso que é tão legal assistir um bom filme pela segunda vez. Com o journal acontece algo parecido, tá? Quando você escreve as suas experiências, é como se você estivesse dando um play de novo naquela cena. Só que dessa vez você tem um poder de pausar, voltar e analisar cada momento com mais clareza. Esse é o poder do journal. Você começa até a ver padrões que você nunca tinha notado antes em você mesmo. E a melhor parte é que você não precisa de equipamento sofisticado nenhum, sabe? Você pode começar simplesmente com um caderno, com um livro. Eu tenho aqui, com livro não, gente, com caderno. Eu tenho aqui um dos meus cadernos, as coisas que eu escrevo. Esse daqui também é um deles. E eu escrevo mesmo, tá, gente? Na verdade, tem realmente pesquisas que falam que escrever à mão tem benefícios únicos, como, por exemplo, desacelerar a sua mente. Por exemplo, às vezes eu faço o journal no computador, só que no computador obviamente, né, gente, a gente digita muito mais rápido do que escreve. Isso foi fazendo eu atropelar ainda mais os sentimentos, os pensamentos e fui colocando. Quando eu vi, eu escrevi realmente mais coisas pelo computador, mas eu não consegui absorver as mudanças que aquilo poderia me proporcionar do que se eu tivesse escrito à mão. Fora que isso ajuda também a gravar melhor na memória. Então, realmente, escrita à mão é melhor. Mas se você se sente muito mal, enfim, não gosta de escrever à mão, não quer escrever à mão, tudo bem, começa pelo computador, começa pelo aplicativo que você tem de notas no seu celular. Sério, já vai ser muito bom, já é um grande passo, um início. O que nos faz querer ir para a parte prática, né? Vou compartilhar aqui com vocês o que as pesquisas mostram que realmente funciona. Primeiro, você precisa de 15 a 30 minutos no seu dia. Pode ser todo dia, pode ser uma vez na semana, mas tem que ser durante as semanas, tá? O importante aqui é você ter realmente consistência, você ter um grande número de páginas escritas. E, sinceramente, eu fazia com 5 minutos e para mim já dava um certo alívio, tá? Mas, enfim, as pesquisas mostram de 15 a 30 minutos. Às vezes eu faço 5 minutos, sim, mas façam de 15 a 30 minutos. A segunda coisa, é interessante que você escreva sobre experiências emocionais, boas ou ruins. Então, se você teve uma semana incrível, é muito legal você fazer um journal de gratidão, sabe? É muito legal, porque você fala, cara, olha só o tanto de coisa boa que aconteceu, isso, e foi muito legal, nanana. E aí você consegue, além de reviver aquilo tudo, você consegue colocar isso dentro de você de uma forma ainda mais forte. Ou se você teve algum momento difícil, também é válido de escrever. Aliás, é muito válido que você escreva. Você pode explorar esse sentimento também. E tem uma dica, tá, gente, que eu tô começando a fazer, que é o Bullet Journal.
Eu ainda não tenho tanta referência assim para trazer, para explicar para vocês, mas em resumo, assim, em suma, é como se você fizesse um índice do seu journal. No início ali do journal, você coloca um índice e aí você numera as páginas e aí você vai saber exatamente ali onde que tá cada coisa. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Assim que eu aprimorar essa técnica, eu trago melhor aqui para vocês. Ai, Adma, mas e se alguém lê o meu journal? Sério, as pessoas não leem nem um Twitter inteiro hoje em dia. Que dirá um caderno, entendeu? Aliás, gente, não sei se vocês sabiam, mas a taxa de leitores no Brasil caiu muito. Saiu uma pesquisa da Retratos da Leitura, se eu não me engano, Fotografias da Leitura, é alguma coisa assim, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Mas saiu uma pesquisa que desde 2007 até agora, em 2024, caiu, tipo, muito a taxa de pessoas que leem durante o dia aqui no Brasil. Então, assim, vamos combinar, né? É mais provável alguém abrir o TikTok, ficar lá no Instagram, do que folhear suas páginas. E se por acaso alguém lê Adma, aí você pode falar que você está escrevendo coisas para o seu best-seller, sabe? Enfim, só não deixa esse medo impedir você de começar. De verdade, porque vale muito a pena. E se eu não souber o que escrever, Adma? Vai por mim, ninguém sabe no começo. Eu, por exemplo, comecei escrevendo Querido Diário porque, enfim, né, a gente via muito isso nos filmes. Você pode começar a escrever qualquer coisa, só começa, escreve assim: estou aqui com meu caderno e não sei o que escrever. Sabe o que acontece se você escrever isso? Você tira a pressão da perfeição do começo, sabe? Não precisa ser bonito, não precisa ser profundo, só precisa ser verdadeiro. Não tem jeito certo e jeito errado de fazer journal. Pensa assim, descer um rio de canoa. Você pode remar um pouco ali, um pouco aqui, mas é o fluxo que vai te levar. E é exatamente isso. Você pode pensar em uma coisa ali, mas é o fluxo que vai te levar na escrita. E onde você termina geralmente é muito diferente de onde você começou. E essa que é a magia do journal. E tem uma coisa assim surpreendente também, é que um único momento de escrita pode ter efeitos que duram assim meses, porque você começa a processar as suas próprias intenções de formas diferentes. Tipo aquele momento super embaraçoso, né, que você fala que o garçom, sei lá, coloca a comida na mesa e aí ele fala bom apetite, aí você, você também. Sabe, esses momentos bobos que a gente fica repassando na cabeça, tipo, ai, pra que eu falei você também? Ou sei lá, quando o entregador do iFood chega assim e te entrega o seu almoço, por exemplo, e aí ele fala, bom almoço, bom apetite. E aí você fala, você também. E, tipo, fica aquela coisa na sua cabeça, sabe? Vagando. Em vez de ficar remoendo isso por dias e ficar, nossa, como eu sou boba. Ou então, tipo, ai, velho, nossa, não acredito que isso aconteceu. E eu tô falando isso pra vocês porque eu mesmo, em alguns momentos, eu me pego fazendo assim. Mas enfim, ao invés de você ficar remoendo isso por dias, você aprende a processar isso de uma forma mais saudável. E sabe qual que é a melhor parte? Você pode começar agora mesmo. Como eu falei, não precisa de um caderno especial, não precisa de uma caneta cara. Qualquer papel serve para você começar a sua reprogramação mental. Me conta aqui nos comentários qual seria o seu primeiro arquivo mental que você gostaria de reorganizar. Enquanto isso, eu vou deixar aqui embaixo alguns artigos científicos que eu mencionei ao longo do vídeo, tá? Caso você queira se aprofundar sobre o assunto também. E não esquece de dar um like, esse vídeo te ajudou a entender melhor como que a nossa mente funciona. Beijão e até a próxima!